Olá, livres pensadores. Gotas de orvalho é uma super poderosa ferramenta do Ho'oponopono, já compartilhei com vocês aqui inúmeros vídeos no canal. Hoje eu trago um entendimento, veja bem, o entendimento de uma inscrita recente no canal. Ela viu alguns vídeos recentemente publicados, se apaixonou pela prática de gotas de orvalho e lápis com borracha. E imediatamente, no primeiro vídeo, ela ousou fazer diferente na vida dela e colocou em prática. Ela disse que aprendeu o Ho'oponopono há muito tempo atrás e não teve paciência de fazer, porque achava muito repetitivo, muito chato. E ela disse que a forma com que eu mostrei era uma forma simples de prática. E ela resolveu tentar colocar em prática. O que ela fez? Escreveu no caderno dela o nome de todas as pessoas que ela tem contato diariamente, ou seja, familiares, colegas de trabalho, o endereço da casa dela, o endereço do trabalho, o nome do trabalho dela, da firma que ela trabalha, enfim. Todas as pessoas, diariamente, ali, naquele caderno, nome por nome escrito. E ela colocou algumas intenções que ela achava bom que se desse na vida dela. E, ao mesmo tempo, bom que se desse, ela entendeu que a prática é sem expectativa. Muitos comentários ela leu aqui editados no YouTube de pessoas que tinham colocado a prática no dia a dia e pessoas dizendo, coloque em prática, mas sem expectativas. Não foi nem eu que disse, foi comentários de pessoas que deixaram editados aqui no YouTube. E ela diz que foi com o coração livre daquela coisa, daquela sanha de tem que ser agora e precisa ser agora. Ela disse que estava com vontade de quitar um empréstimo dela e esse empréstimo estava vinculado ao carro que ela dirige. E ela disse que, Vânia, eu estava realmente insatisfeita, era um empréstimo muito alto, eu fiz aquela compra daquele carro, no momento eu fiquei empolgada e depois acabei me arrependendo e eu queria quitar aquele empréstimo. Só que, humanamente falando, eu não via como. Eu não via como. E ela escreveu, nesse mesmo caderno que ela tem a relação das pessoas, a seguinte frase: empréstimo do meu carro quitado, que felicidade, que alegria, estou muito feliz. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Empréstimo do meu carro quitado, estou muito feliz. Gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Ela disse que batia uma vez só na parte da manhã, nessas pessoas. Era a prática do Ho'oponopono dela do dia. Batia com lápis uma vez só. E nesse mister de bater com lápis com borracha no caderno dela, ela também batia na casa dela, lápis com borracha, antes de ir para o trabalho, rapidinho, entrava no carro, batia com lápis com borracha, ao chegar na empresa, na mesa dela, ela batia com lápis com borracha, enfim. E reverberava algumas vezes por dia, na parte da manhã, gotas de orvalho, caminhando para o trabalho, dirigindo, enfim. Chegando no trabalho, quando estava sossegada na mesa dela, antes de começar a fazer o que ela tinha que fazer, ela fluindo com gotas de orvalho. Um belo dia ela teve a inspiração de ligar para a financeira. E ela disse que teve uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Ela pediu para ver quanto que ficaria se ela quisesse quitar o carro. E o rapaz da financeira deu um valor para ela que a surpreendeu tanto, que ela tinha um dinheiro disponível na conta dela. E ela se sentiu, ela disse que ria tanto. E ela ficou tão eufórica, e ela disse, tá bom, eu vou quitar esse carro. Ela perguntou como é que ela faria, ele explicou, ela fez a quitação e o carro dela está quitado. Assim, Vânia, eu escrevi e é como se eu escrevi, bati com lápis com borracha e veio a inspiração de ligar para a financeira. Liguei e me surpreendeu o valor que eles passaram e eu fiquei felizona, mas eu fiquei tão feliz, eu liguei pro meu marido rindo. Ele, o que foi, mulher? Tá rindo desse jeito? Você não acredita? Esse valor é possível? Aí ele assim, nossa, sério? Assim, é sério, eu vou quitar agora. Ele, tá bom, vai lá. Ficou toda feliz, gente. A Silvânia, eu não esperava. E a Silvânia foi a primeira vez na minha vida que eu entendi o que é o soltar realmente. E ela disse que depois, ela disse que tinha problemas no trabalho com alguns colegas,
problemas dentro da família dela com algumas pessoas da família, assim, de coisas assim, de dia a dia, né, de aquelas coisinhas, aquelas conversinhas, aquelas rusguinhas, né? E ela disse que até isso foi se solucionando, ela disse que hoje tá tranquilíssima no trabalho, tá fluindo, tá tudo fluindo no casamento, tá tudo fluindo na família, e ela disse que tá assim, muito feliz. Ela tem deixado também, foi outra pessoa que incorporou o hábito diário de deixar tocando antes de dormir gotas de orvalho. A programação de 1 hora, bem baixinha, assim, Vânia, quase inaudível, mas eu deixo lá do meu lado tocando, meu marido não se incomoda, então eu deixo tocando bem baixinho do meu lado e durmo, pego no sono ouvindo sua voz, a limpeza de memórias, e é só alegria na minha vida, gratidão. Gratidão a minha por você ter compartilhado comigo essa sua experiência maravilhosa. Agora, gente, lembra que no vídeo passado eu falei para vocês sobre uma experiência da vida de uma pessoa? Hoje eu vou contar para vocês a experiência da Dona Dalva. Dona Dalva, avó da Mariana. Dona Dalva faleceu ano passado em casa, dormindo, saudável. Bem, o que aconteceu? Dona Dalva era uma pessoa que cresceu em um ambiente de benzedeiras. A mãe da Dona Dalva era benzedeira. Muito, muito boa. A avó da Dona Dalva era benzedeira também. Então a Dona Dalva, ela nasceu nesse ambiente de benzedeiras, e a Dona Dalva era aquela pessoa que vivia assim, rezando, abençoando tudo. E a Dona Dalva, ela olhava para a neta dela todos os dias e dizia assim: eu amo e abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Eu amo você, minha neta querida. E diz que essa menininha, Mariana, ela cresceu ouvindo a avó falando isso de manhã. Ela ia dormir à noite, a avó: eu abençoo sua vida. Eu te amo tanto, te amo tanto. E ela disse que tudo da avó dela era bênçãos. Vânia, a minha avó falava, era bênção. Qualquer coisa, abençoe que vai dar certo. Deus abençoa tudo para você, claro que vai dar certo. Diz que dentro da mente da avó dela era essa conexão perfeita. O relacionamento da avó dela com Deus era através da bênção. Ela assim, Vânia, tudo que a minha avó abençoava, prosperava. Então tinha pessoas que lá do bairro, que minha avó morou muitos anos nesse último endereço que a gente tem, muitos anos mesmo, mais de 30, as pessoas procuravam minha avó para abençoar os comércios. Uma criancinha nascia na família das conhecidas da minha avó, levavam para minha avó abençoar as crianças. Qualquer coisinha que acontecia, de dor de barriga, de dor de cabeça, chamavam minha avó para minha avó ir lá rezar, para as pessoas ficarem bem. Acho que a avó dela no quintal de casa tinha uma coleção de todo tipo de tempero e chá plantado, tudo muito bonitinho, muito organizado. E ela disse que a avó era esse sorriso, essa alegria e essa bênção toda. E quando a avó partiu para o mundo espiritual, ela disse que se sentiu sozinha, oca, vazia, apesar de ter sido muito amada e muito querida e muito abençoada pela avó a vida inteira. Até que uma amiga dela pessoal, que conheceu a avó dela, praticante do Ho'oponopono, assistia os meus vídeos e mandou um vídeo onde eu finalizo o vídeo dizendo assim: eu abençoo sua vida, seu lar, seu mundo, seus negócios, seus afetos, seus relacionamentos, todo o povo brasileiro, todo o Brasil, toda a vida em todo o campo da criação. E ela ficou apaixonada por esse final de vídeo e ela perguntou para mim, a Mariana: Vânia, da onde veio esse seu lado de abençoar as pessoas desse jeito? Eu expliquei para ela como eu aprendi, e ela assim: nossa, é tão minha avó isso, tão lindo, tão minha avó. Se minha avó te conhecesse, minha avó ia amar assistir você. E ela falou assim que eu abençoo sua vida. Então era assim que todo dia o vô ia trabalhar. O vô não saía, marido da Dona Dalva: mulher, a minha bênção. Diz que ela beijava o vô: eu abençoo sua vida, homem. Eu te amo. Deus é com você. E diz que o vô
felizão sempre, diz que o vô se falava da esposa como uma pérola abençoada na vida dele. E diz que o casamento deles de muitos anos. Ela diz que Vânia era um casal assim que viviam em plena harmonia. Eu nunca vi vó brava com vô e nem vô bravo com vó. Nunca. Era sempre aquela coisa assim, alegre, feliz, festiva, de bênção na minha casa. Por incrível que pareça, as minhas amigas não acreditam quando eu falo. Vó e vô eram feitos um para o outro realmente, porque vó era aquela pessoa de bênção real, bênção. E ela diz que a avó cozinhava, abençoando tudo, ia beber água, abençoando tudo, cuidava da casa, abençoando tudo, ajudava as pessoas abençoando tudo, e a neta incorporou também essa atitude. Mas ela disse que, Vânia, eu fiquei tão... Quando a minha avó faleceu, eu fiquei muito triste muito tempo, sabe? E a minha amiga mandou o seu vídeo e eu fiquei muito feliz. E ela disse que fez uma pequena maratona dos meus vídeos, um Floresflix, como eu costumo dizer para vocês. E ela disse que assistiu um vídeo onde eu falo sobre a técnica da revisão de Neville Goddard. O que consiste essa técnica da revisão? A gente voltar na mente, nos dias que a gente não estiver se sentindo bem, estiver chateado, com raiva ou triste por algum motivo, voltar em uma parte, num momento da vida, naquele dia que foi próspero, que foi alegre, que foi divertido, que foi abençoado, enfim. Trocar as engrenagens da mente antes de dormir. Voltar naquele dia e dormir pensando naquele dia. Quando ela viu esse vídeo, assim, nossa, que mágico, vou fazer isso. E diz que a avó sempre abençoava ela de manhã quando ela acordava, dessa forma: eu abençoo sua vida, eu te amo, e sorria para ela. E ela disse que lembrou da avó. Diz que Vânia, o rosto da minha avó surgiu diante dos meus olhos e eu vi a minha avó me abençoando. E esse ver a minha avó me abençoando me leva para a vida, me leva para o trabalho e me leva para fazer tudo que eu tenho que fazer. E eu conduzo a minha vida agora em cima dessa memória de amor, de carinho, de afeto da minha avó, de todo dia. A minha avó foi para o céu, mas ela continua todo dia abençoando a minha vida, olhando nos meus olhos e me abençoando, dizendo que me ama, dizendo que abençoa a minha vida. E eu me fortaleço, eu me nutro dentro dessas palavras da minha avó querida, dentro da minha mente, antes de dormir e ao acordar. E eu sou muito grata, assim, eu sou somente gratidão, aprendi gratidão com a minha avó e agora, mais do que nunca, a gratidão me envolve e as bênçãos me envolvem. E abençoar me envolve a vida. E, enfim, Mariana, 29 anos. A avó faleceu ano passado. E ela tá muito feliz agora, muito feliz de verdade. Ela assim, Vânia, a avó vai sempre me fazer falta? Vai, mas o amor dela continua comigo. As bênçãos dela continuam comigo. E eu vou fluir na minha vida sempre abençoadamente dentro desse lugar de bênçãos e de amor. E é dentro desse lugar que a Mariana vive, que ela sente, que a gente... Quando a gente aprende a conduzir a nossa vida dentro desse lugar de amar, abençoar e agradecer, tudo vai fluindo na nossa vida de formas diferentes. E eu aprendi isso com a prática do Ho'oponopono. E essa amorosidade vai tornando a nossa vida mais feliz. Essa conectividade com essa consciência de que Deus é comigo. Deus é comigo. Sim, Deus é comigo. Eu e você somos um só perante Deus e Deus é com todos nós. A criação está toda envolvida dentro do divino. Tudo que eu penso, falo e sinto volta para mim. Por isso que essa senhora tinha uma vida muito abençoada, porque ela era. As palavras dela só abençoavam. Ela veio de um berço de benzedeiras que só falavam esse tipo de... Ela entendeu, desde pequenininha, que abençoar era uma grande dádiva. Era a forma que essa vó Dalva entendia de se relacionar com o divino, que o divino estava na bênção. E quando ela abençoava, não era ela que abençoava, era o divino. Então, gente, isso é tão
incrível da gente entender e assumir esse lugar e colocar em prática, porque isso também contém Ho'oponopono. Isso também contém uma harmonia, a harmonia perfeita que o Ho'oponopono contém. Convido você a pensar sobre isso de uma maneira tranquila, serena, sossegada. Vai para a prática do Ho'oponopono, gente. Escolha a ferramenta que mais você se conecta. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre as ferramentas do Ho'oponopono. Então, eu sou apaixonada por gotas de orvalho, lápis com borracha, meu caderninho. Bato com meu lápis com borracha também no meu caderninho diariamente, no espelho nos espelhos, nas paredes, nas portas, na minha cama, no meu guarda-roupa, nas minhas roupas. Eu escrevo sobre os desafios, transmuto com gotas de orvalho, faço a petição ao Divino Criador com gotas de orvalho diariamente. Todo vídeo eu finalizo com a petição de gotas de orvalho. Eu tenho uma limpeza de memórias de 1 hora aqui no canal com gotas de orvalho. Também tenho 108 vezes com gotas de orvalho e uma petição inicial. Enfim, tenho também a oração de Morna Simeona, a oração original com sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, te amo, juntamente com a paz do eu. É nova aqui no canal, convido você. Oração original para homens e mulheres do Ho'oponopono. Enfim, gente, não falta para você oportunidade de transmutar a sua memória na mais pura luz. Você pode somente ouvir. Somente ouvir. E o divino está atuante em você. É sobre isso. Convido você a olhar para você de uma maneira ricamente linda, serena, confiante, abençoada. Por que confiante? Por que eu aprendi a confiar? Porque o divino tirou de mim o que impedia que eu confiasse nele. Ele tirou as pedras do caminho. Eu não vejo a vida de uma outra forma a não ser de uma confiança total no divino. E é sobre isso. Isso é que leva a nossa vida, conduz a nossa vida na ordem divina, para o nosso bem e o bem de todos os envolvidos no nosso mundo, na nossa criação. É assim, é. Divino Criador, limpa em mim, com gotas de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias em pura luz. Assim é. Eu te amo, você me ama, somos um só perante Deus. Deus e nós somos um. Eu abençoo sua vida, seu lar, seu mundo, seus afetos, seus relacionamentos, todo o povo brasileiro, todo o Brasil, toda a humanidade, todo o planeta Terra, toda a vida em todo o campo da criação. Que assim é. Beijo.